Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que você e sua família estejam bem. Eu me chamo Natália, no Universo Online, sou conhecida como Natália Fel, e eu tô sempre abordando aqui, nesse Clube das 15, temas que falam o quê? Sobre emagrecimento definitivo, como você aprender a emagrecer a sua cabeça, né? A sua mente. E o tema de hoje que eu vou abordar é o seguinte: é a questão da gente, a nossa inteligência emocional, né? Porque emagrecer é fácil, difícil é manter-se magro. E é exatamente isso que a gente sempre ensina no método SEC, tá? É isso que eu gosto de treinar, o que os meus clientes, treinar as pessoas para que elas aprendam a eliminar peso e manter o peso eliminado, se manter magro. E eu acredito que isso seja a dificuldade de muitas pessoas. Então, se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode interagir aqui com a gente, pode escrever nos comentários que eu vou ler e eu vou responder, tá? Então, sempre no final eu respondo a todos e esse aqui é o meu papel, é poder te ajudar. Então, aproveita, se você tem aquele amigo, aquela amiga que está sempre vivendo o efeito sanfona, marca essa pessoa, tá? Chama ela, convida ela através do aviãozinho, você pode convidá-la para ela poder participar aqui dessa live aqui com a gente, para que você realmente veja a evolução dessa pessoa, a transformação dessa pessoa e como você realmente pode ajudar, tá? Então, hoje são mais de 1.440 clientes satisfeitos, atendidos, e é por isso, eu já atuo nessa área há 6 anos, então eu tô sempre o quê? Melhorando na caminhada. É isso que eu gosto de trazer para vocês sempre o melhor. Eu acho que o ser humano ele tem que aprender a evoluir, né? A gente não pode ficar sempre fixo num único momento. E é isso, aprenda o processo de evolução, seja uma pessoa que evolua, seja uma pessoa que esteja correspondente ao processo, que você vai ver que você vai notar sim os seus resultados. E a nossa proposta é exatamente essa. Se você entende aqui alguns detalhes que eu vou colocar, que eu vou abordar, você já vai colocar, já vai fazer esse exercício. E qual é a proposta? É sempre você eliminar até 5 quilos mensalmente e manter esse peso eliminado. E aí você vai sempre em busca do seu objetivo. Então, às vezes você tem um objetivo de eliminar, vamos supor, 20 quilos. Imagina você eliminar esses 20 quilos, aprendendo como comer de forma saudável, aprendendo, entendendo qual o combustível positivo que você coloca para dentro, tá? Que isso é muito importante. Aprendendo a controlar a sua mente, a sua fome, aprendendo a se hidratar. Então são várias áreas que a gente realmente traz muito forte para que vocês possam aprender a respeito, tá? De controlar a sua mente para você se manter magro. Porque, como eu disse, emagrecer é fácil, difícil é manter-se magro. Alguém concorda com isso que eu acabei de falar? Pode digitar aí sim ou não. Nath, realmente emagrecer é fácil, difícil é manter-se magro. E sabe por que eu tô te falando isso? Sabe por quê? Porque olha só, existe uma coisa que eu até coloquei na enquete nos stories e muita gente não sabe o que é obsessão por dieta. Obsessão por dieta. Você já ouviu falar em obsessão por dieta? Alguém já ouviu falar em obsessão por dieta? Olha só, obsessão por dieta é aquela pessoa que tá sempre, o que é dieta da lua, o que é dieta do carboidrato, o que é dieta da proteína, o que é dieta da lua, da banana. Ela tá sempre em busca de uma dieta. E aí eu tenho uma coisa para te revelar. Você é a pessoa que tá sempre buscando a dieta? Mulheres, homens, tá? Porque às vezes a mulher é muito mais ligada em relação a isso, tá? A questão de fazer dieta. Mas também tem sempre um marido ali que às vezes está em cima do peso, ou então um irmão, algum membro da família, um amigo, e essa pessoa também quer ajudar. E aí ela vai identificar exatamente isso, se essa pessoa é uma pessoa obsessiva por dietas ou não. A obsessão por dieta, ela é o seguinte:
É a pessoa que está sempre buscando uma dieta, mas saiba, 90% das dietas não te trazem um resultado permanente. Permanente. E eu vou te provar isso, tá? Vou te provar isso agora. Porque todos os estudos realizados, ele tem a ver com o quê? Com a nossa mentalidade, com a nossa cabeça. E olha só que interessante isso, né? Eu tenho para falar para você, relacionado à questão da dieta, a restrição. Todo modelo de dieta, ele te diz o quê? O que você vai comer, que horas você vai comer, como comer, e te dá uma lista do que você, apenas aquilo que você pode comer, tá? Apenas aquilo que você pode comer e seguir por tal período. E aí você vai pensar, se você que é uma pessoa que está sempre comendo pizza, tá sempre comendo fast food, tá sempre comendo doces, tá sempre com uma variedade de calorias, tá? E calorias ruins, como a gordura, açúcar e o sal. E nisso você vai no médico, procura um profissional, procura uma pessoa, tá? E você que é da área da saúde, você tem consciência disso também. Você entende que na restrição calórica, colocando boa alimentação, o que isso vai acontecer? A pessoa ela vai sim alcançar um resultado, porque ela vai estar o quê? Restringindo o número de alimentos, restringindo uma série de coisas que ela costumava comer, tá? Assim como refrigerante, suco, tudo isso. E ela vai parar o quê? De comer aquilo. E ela vai notar o quê? Nossa, realmente eu estou tendo o quê? Resultado, tá? E vamos supor, ela eliminou 1 quilo aí ao longo da semana e ela tá realmente animada, satisfeita, feliz. Só que ela tá aprendendo um modelo de restrição, tá? Um modelo onde você restringe o alimento. E o que eu quero te mostrar é o seguinte: nós, seres humanos, a gente vibra em emoção. O tempo inteiro você está vibrando em emoção. Concorda comigo? O tempo inteiro você está recebendo tanto mensagens que são positivas no seu dia, né? Assim como mensagens negativas. Você concorda que você, o tempo inteiro, você está sendo bombardeado? Poxa, eu recebi uma mensagem que é ótima, fiquei feliz. Logo abriu que um sorriso. Não, agora eu estou recebendo uma mensagem que é uma mensagem negativa. E eu estou triste. E o que você faz? Agora vamos pensar, tá? O que você faz? Eu quero que você faça essa reflexão. Se você acordou, e aí seu dia, você recebeu aquele bom dia maravilhoso, você foi para o trabalho, e aí seu desenvolvimento no trabalho foi maravilhoso, sua equipe é maravilhosa, seu time é maravilhoso, e seu dia está sendo um dia assim incrível, 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 incrível. E o que acontece? No final do seu dia, você é abordado por uma má notícia. Uma má notícia. Do tipo, você vai perder o seu emprego, ou então ou uma notícia assim, olha, fulano sofreu algum acidente. Não quer dizer que a pessoa tenha falecido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, o que a gente começa o quê? A gente abriu o nosso corpo, a gente abriu a nossa mente para a emoção. E quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente começa o quê? A comer. Desperta uma compulsão, uma ansiedade, e a gente vai lá e come, tá? Sem ter fome. O nome disso é chamado de fome emocional. E a maioria dos casos de pessoas que conseguem eliminar peso, mas não aprendem como identificar o que é fome física, o que é fome emocional, o que acontece com elas? Elas retomam ao seu peso que elas tinham anteriormente. E eu sou prova disso. Eu sou a pessoa que sempre assim, não é que, eu era uma pessoa que tinha muito peso, tá? Não, eu era aquele modelo de mulher que sempre tava o quê?
5 quilinhos a mais, aí fazia a obsessão pela dieta. Eu vou fazer agora tal dieta. Aí dava uma engordadinha, tinha resultado, aí depois eu engordava um pouquinho mais, 2 quilinhos, agora eu vou fazer tal dieta. E sempre eu ficava no efeito sanfona, o efeito ioiô. Você vive esse efeito sanfona? Você vive esse efeito ioiô? Pensa aí comigo se você vive esse tipo de efeito. Beber uma água, né? Porque a gente fala bastante. Então, mas aí o que eu aprendi? Quando eu comecei junto com um grupo de especialistas a montar o método SEC, a gente identificou que não era só o que comemos, mas sim qual é a sintonia que nós temos com esse alimento, como se aquela fome na realidade é uma fome física, uma fome emocional. E a gente começou a entender tudo isso. E isso faz uma diferença incrível, incrível. Porque olha que interessante, toda vez que a gente tem uma emoção, a gente tem os seguintes pontos para você entender aonde a gente desperta. Ou a gente desperta, tá? Para comida, ou a gente desperta para dinheiro, gastar muito. Você já viu pessoas que, nossa, eu tô em depressão, eu vou lá e gasto. Então, quando a gente tem uma emoção negativa, a gente tende a isso, tá? E tem uma coisa, né, que eu acho que seria até mais saudável, mas porém, a maioria das pessoas não foca nisso. Isso daí é uma porcentagem muito mínima. Para o sexo, olha que interessante. Então, as pessoas, ou elas tendem a comer mais, ou gastar mais dinheiro, ou até mesmo tem essa questão do sexo, tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona aí a questão da nossa emoção, onde que realmente desperta esse gatilho, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente precisa realmente se conectar com a gente, com o nosso eu, tá? Quando a gente sente fome, a gente começar a entender, eu realmente quero comer porque eu estou com fome, ou eu quero comer porque eu fui abordado por uma notícia? Você já começou a fazer esse exercício? Faz só esse exercício. Quando você sente fome, você sente uma fome física ou uma fome emocional? E o que é a fome emocional? A fome emocional, ela é uma fome que ela é específica. É aquela fome que a gente tem vontade de comer qualquer coisa, tá? Então a gente realmente tem uma vontade de comer pizza, a gente tem uma vontade de comer hambúrguer, a gente tem vontade de beber, a gente tem vontade de comer chocolate, a gente tem vontade de comer doces. Então a gente tem vontade de comer tudo. Eu sou, né, uma pessoa que agora eu entendo isso, e toda vez que me bate um gatilho emocional, se é fome física ou é fome emocional? Aí eu falo, opa, é fome emocional. E aí, quando a gente identifica essa fome emocional, a gente tem que entender algo muito importante. Eu tenho certeza que nunca perguntaram isso para você quando você foi buscar um modelo de dieta, tá? Quando você foi buscar eliminar peso, é difícil a pessoa te perguntar a seguinte frase que eu vou fazer agora: por que você quer eliminar peso? Quais são as suas razões? O que vai te deixar realmente feliz? Por que você está me procurando? Então, olha só, eu tenho aqui um comentário. Eu era que gastava, tinha que comprar algo para me sentir melhor, mas agora não, mas graças a Deus. Então, comia de forma emocional, tá? Pra vocês verem aqui no comentário, a Ana comentou isso. Que legal. Então, muita gente realmente tá com essa questão da fome física e a fome emocional. Tá muito bom, tá? Eu já tive essa fome, sempre que me dava vontade de comer, era doce. Claro, gente, a fome é específica, a fome emocional, quando a gente tem algum problema,
tá? Nessa fome. Coloca aí qual era a sua fome, se você tem fome física, se você tem fome emocional, pra gente poder saber que fome é essa e a gente vai resolver esse problema hoje, tá? Vamos resolver. E também tem gente que tende também a bebida, tá, gente? Ah, eu recebi uma mensagem ruim, então eu vou o quê? Eu vou beber. Então tá englobado, tá? Nas questões do que nos sabota. Mas quando a gente tem exatamente o nosso porquê, e eu tô vendo aqui uma pessoa que gosta bastante do porquê, ela tem muito isso, né? Ela entendeu o porquê que ela queria eliminar peso, porque ela tinha um propósito, tá? E ela sempre não se deixava sabotar. Por quê? A sua razão tem que ser uma razão forte. Qual é a sua razão? Então, toda vez que é algo que eu ensino para as pessoas, é algo que eu faço comigo, tá? Para vocês entenderem. Todas as vezes que eu sou abordada por uma emoção, eu pratico técnicas de respiração, tá? Primeira coisa, a respiração te mantém calma, te tranquiliza. Porque imagina só, se eu fui abordada por uma mensagem negativa. É o seguinte, toda hora vai ter o toque-toque na nossa portinha para abordar para nossa emoção, pra gente abrir para nossa emoção, tá? E aí toda vez que eu tenho aquele toque-toque, aí se eu me desequilibro, o que eu faço? Respiração para poder ficar mais calma. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu aplico a técnica do modo avião. Eu reseto a minha mente, desligo, eu coloco minha mente em modo avião. O que acontece com o seu celular quando você coloca ele em modo avião? Ele não está aberto para chamadas, ele não está aberto para nada. Não é verdade? Você não recebe mensagem, você não recebe chamada, você não recebe nada, tá? Não boto nem o Wi-Fi, tá? É totalmente modo avião, para eu ali, olha, não recebo mais nenhum tipo de informação. Isso chama-se inteligência emocional. A gente tem que começar a aprender isso, tá? O que é inteligência emocional? E aí, com isso, eu me bloqueio, tá? Respiração, deixo acalmar. E às vezes vem aquela vontade, ai meu Deus, vou o quê? Vou pegar um pacote de biscoito, vou pegar um chocolate, vou pegar não sei o quê. Primeira coisa, não tenha nada disso em casa, porque realmente, se você não for uma pessoa experiente, você vai pegar, você vai atacar. Quantas vezes você já atacou? Eu atacava, por que você não vai atacar? Mas depois que eu aprendi tudo isso, eu realmente não ataco mais. Aí, quando vem aquela vontade, tá? Eu quero comer, eu penso, tá, mas por que eu quero comer? Se eu acabei de almoçar, se eu fiz um almoço saudável, um almoço onde era uma fome física, um almoço onde eu tinha consciência do que escolher para colocar no meu prato, um almoço realmente onde eu entendia o porquê que eu tô pegando aqueles alimentos, um almoço com base feito em escolhas, e daqui a 30 minutos eu recebi uma notícia e me dá vontade de comer. Isso é fome física ou fome emocional? Entende essa diferença? E foi aí que eu comecei a entender. Toda vez que tiver uma vontade de você comer algo, você pensa o seguinte, é fome física ou fome emocional? E a fome emocional ela é específica. E aí com isso você tem que pensar quais são as razões pela qual eu quero ter um resultado. Tem gente que busca definição, e um modelo de definição, ela tá o quê? Ela tem uma razão porque ela quer definir, porque ela quer se sentir mais sequinha, tudo mais. E aí a pessoa começa a pensar, nossa, se eu comer isso, nesse momento vai estragar tudo aquilo, porque eu sei, gente, a fome emocional não é uma fome controlada. A fome emocional a gente começa no biscoito, depois vai pra pizza, depois vai pro salgadinho, depois se tiver que pedir, pede mais. E a gente vai comendo, ó, até se sentir naquela sensação, não aguento mais comer. Aquela sensação estufada, aquela sensação mesmo, buchinho pra fora. É exatamente isso que acontece. Vocês já passaram por essa fome emocional? Se tiver passado, ó, olha só, isso aí, olha que lindo, tá? Isso aí. Que bacana, eliminou 18 quilos após a segunda gravidez. Não é fácil, foi o que eu falei, tá? A gente, emagrecer é fácil, porque a gente coloca o nosso foco. A grande questão é manter-se, né? Que bacana, muito legal, parabéns. Isso aí. Quando eu sinto essa fome física, corro pra frente do espelho e me pergunto,
Quer se sentir bem com seu corpo e não ter culpa, ou quer comer algo que vai te deixar com a consciência pesada e feia? Excelente, é exatamente esse trabalho. São essas perguntas que nós temos que fazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Opa, eu fiz uma besteira aqui. Vamos lá. Olha que bacana, a Ana também falando aqui que descreveu como ela e o marido se sentiam, tá? E tudo isso a gente tem que conversar com a gente tem que bater esse papo, porque o que eu mais vejo, gente, no processo, tá? As pessoas, essa busca por emagrecer é uma busca muito forte, porque tem a ver com a autoestima, como você se vê quando você se olha no espelho. E não tem, é o que eu sempre falo, se a pessoa está acima do peso que ela deseja e ela se olha no espelho e ela tá feliz, não tem nada de mal nisso, tá? A grande questão é você não estar feliz com o que você tá vendo. Isso sim, gente, traz pra gente uma emoção ruim, tá? Porque a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir triste, e quando nós temos essas emoções ruins, a gente continua naquele looping da compulsão. Compulsão por comida, compulsão por alimento. E a gente precisa ter isso muito enraizado na nossa cabeça. A gente tem que criar o hábito dessa pergunta, tá? Cria esse hábito. Por que que eu estou comendo isso, tá? Por que que eu estou comendo isso? A partir do momento que você entende o porquê que você está comendo, você vai começar, que nem assim, a gente acorda e não vai escovar os dentes, certo? Eu espero que todos façam isso, né? Mas é um hábito e a gente começa a perguntar: se eu estou fazendo uma escolha errada, por que que eu estou fazendo essa escolha errada? Ah, hoje eu vou comer uma torta porque durante a semana eu realmente fiz escolhas certas, eu estou construindo o meu resultado. Hoje eu tenho um aniversário, hoje eu tenho um aniversário de casamento, hoje eu tenho alguma festa e eu gosto de torta, é algo que realmente eu aprecio o sabor e eu sei por que eu estou comendo, e isso não vai afetar negativamente o meu resultado. Vocês conseguem entender essa grande diferença? Existe uma diferença muito forte nisso. Por que que você come de forma consciente e por que que você come de forma compulsiva, tá? Isso daí, realmente não comprar essas guloseimas faz a diferença. Isso aí, gente. Porque toda vez que a gente tem a guloseima em casa, não tem jeito, não tem jeito. E isso é uma das coisas que eu mais ensino, tá? Para todos os clientes, é o seguinte: limpar a despensa. Isso é uma técnica, tá? Limpar a despensa, limpar armários, limpar gavetas, limpar coisa que a gente acumula dentro de bolsa, docinho e tudo mais, evita, porque, como eu disse, nós o tempo inteiro seremos bombardeados por emoções. Quais são as emoções que você está tendo? Então, são emoções negativas, emoções positivas. As emoções positivas não faz com que a gente fique comendo compulsivamente, tá? O excesso de peso, ele tem a ver com a compulsão alimentar. Você está ingerindo mais calorias do que o seu corpo precisa. E se você não está agindo, se você não está fazendo nada para ter resultado, realmente você vai ter esse problema, correto? Então, o que eu gostaria de falar aqui para vocês também é o seguinte, né? Muitas das vezes a gente não entende o porquê que a gente também tá acima do peso. E isso tem a ver muito com a nossa infância, tá? Muito a ver com a nossa infância. Com o que a gente aprendeu na nossa infância e aquilo que a gente acha que é certo ou errado, tá? Então, às vezes, você veio de uma família onde existia, assim, uma fartura de comidas muito, muito, muito grande. E aí você acaba tendo esse peso, esse excesso de peso, por conta do que você aprendeu na sua infância. E às vezes você não consegue identificar que isso tá certo ou errado, tá? Porque na tua base familiar, na tua raiz da família, sempre esse excesso de comidas sempre foi algo normal. Então você acredita que aquilo dali é algo normal. Mas como é que tá a sua emoção? Como é que tá o seu interior?
tá triste ou feliz. Então a primeira coisa que a gente precisa sempre também identificar nesse processo é exatamente isso. Como é que foi a tua infância? Como foi a sua jornada, o seu crescimento? Isso tudo faz a diferença. Quando a gente identifica, tá? Exatamente isso, o que acontece? O nosso cliente, ele começa assim, realmente, eu vim de uma família que no final de semana a gente tinha aquele almoço da avó, aquele almoço na casa da tia, e em casa também sempre teve muita sobremesa, sempre teve o hábito de jantar, fazer jantar, então aquele excesso de calorias como se fosse o almoço. E a gente vê muito isso nas consultorias, as pessoas elas jantam como se estivesse almoçando e com excesso de calorias e tudo mais. Então são coisas que a gente sempre precisa realmente identificar como é que está a nossa questão da alimentação, se tem base com isso, se você consegue visualizar. Eu fui uma pessoa que realmente cresci com esse excesso de calorias, tá? Ou realmente eu fui uma pessoa que em casa sempre foi uma alimentação muito tranquila, uma alimentação muito saudável, mas só que no decorrer, no processo do meu desenvolvimento, no processo do meu crescimento, eu tive esse acesso e aí eu fui acreditando que comer todos os dias de forma incorreta, eu posso, porque eu trabalhei demais, eu me estressei em casa, me estressei no trabalho, então eu posso. Então é realmente você cortar aquelas coisas que você acha que você pode, aquelas coisas que você acha que você acredita, tá? Então, isso daí é algo que eu sempre abordo nisso, tá? Que bacana. Jailma que escreveu, na minha infância tinha falta de comida, quando eu engordava um pouco e minha mãe logo falava que eu estava com saúde, bem alimentada. Engordar é uma coisa legal na família. Isso mesmo. Isso é o quê? É a crença. Muitas famílias acham, olha só, e se a gente for parar para pensar, tem muito a ver com o quê? Com nossos avós, tá? Isso daí é mais assim, avós, bisavós, acham que o estar acima do peso, tá? Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou falar, eu sempre que vocês ouviram falar isso, vocês sempre vão ouvir eu falando, eu não gosto de usar esse termo, essa palavra. Mas sempre que estar gordinho, estar gordinha, tem a ver com saúde, é uma pessoa saudável. Não, a pessoa tem que estar cheinha, tem que estar gordinha, porque a pessoa está saudável, né? Então, tem muito a ver isso que você falou, tá? Eu sou a única magra na minha família, sou gaúcha. Lá no Sul é maravilhoso, eu conheço o Sul, gente. Comida maravilhosa e farta. Tem na família muitos casos de pressão alta, colesterol alto e cardíacos. Exatamente. O que a gente tem que pensar é sempre naquilo. Se não está afetando a sua saúde, se não está afetando a sua autoestima, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que realmente está afetando sua saúde, está afetando sua autoestima, aí sim a gente tem que trabalhar o quê? Na solução desse problema. A grande pergunta é a seguinte: você está feliz com o que você vê ou você não está feliz? Por que você quer realmente alcançar o resultado? Quais são suas razões que você quer alcançar um resultado? Então você tem que sempre fazer essas perguntas muito intimamente, tá? Porque você consegue construir um resultado, mas muitas das vezes não te ensinaram até hoje quais são os segredos, quais são exatamente os exercícios que você precisa fazer no processo. Porque, como eu disse, 90% das dietas, elas fazem com que você emagreça. Todas as dietas que você já fez na vida faz com que você tenha um resultado. Sim, mas não faz você manter o resultado. É a mesma coisa se a gente faz atividade física. Eu vou melhorar a alimentação, eu vou melhorar a atividade física. Mas se a qualquer momento da minha vida eu for despertado por uma emoção, o que vai acontecer? Eu vou comer tudo de novo e eu vou continuar naquele looping da comida, eu nunca vou conseguir manter o meu resultado. E a conscientização disso é muito importante, muito mesmo. Pensem sempre, por que vocês estão comendo? Quando a gente começa a pensar o porquê que a gente está comendo, tá? Isso faz a diferença. E infelizmente, hoje eu sempre compartilho isso, né?
muitas pessoas acham, muitas mulheres acham que o câncer de mama é uma doença que mais mata mulheres. Um exemplo, tá? As mulheres se alarmam muito por conta do câncer de mama, né? Porque é devastador, é um processo muito doloroso, é um processo lento. Mas o que mais mata a mulher não é o câncer de mama, é a hipertensão. Olha que interessante. Muita gente não sabe disso. E é o quê? Algo rápido, fulminante. Então a gente precisa se conscientizar da nossa saúde, se conscientizar o porquê que a gente realmente precisa tomar uma atitude. É a partir desse momento que você tem que buscar o quê? Uma ajuda. Uma ajuda. A gente aprendeu a caminhar com a ajuda o quê? Dos nossos pais, segurando a nossa mão e a gente realmente aprendendo a caminhar. Então, se você até hoje fez um monte de dietas, se você é essa pessoa obsessiva por dietas, como eu falei aqui no início, e não consegue ficar no seu efeito fixo, tá? Manter aquele resultado, tá na hora de você buscar uma ajuda. Tá na hora de você realmente procurar a pessoa que entende disso, para que ela possa o quê? Fazer todo esse exercício com você, reprogramar a tua mente para você ter esse resultado que você tanto deseja e parar de sofrer, tá? Sem restrição de alimentação, sem passar horas na academia, porque muita gente até hoje acha que para ter resultado definitivo eu preciso para sempre ser uma pessoa restritiva na alimentação e passar horas na academia. Não é isso. É você entender o porquê que você quer manter aquele resultado. É igual uma poupança. Por que a gente tem uma poupança? Por que a gente quer fazer uma poupança? A gente tem um propósito, a gente tem uma razão de fazer aquela poupança e a gente tem aquela razão de economizar dinheiro para botar o dinheiro na poupança. E isso faz com que o quê? A gente entenda por que aquilo está sendo construído. Quando eu falo em não gastar o dinheiro, não vou gastar dinheiro comprando essa blusa, porque eu estou economizando esse dinheiro dessa blusa para uma viagem, eu estou falando comigo que, o tempo inteiro, porque eu não estou gastando dinheiro, porque eu quero ir para uma viagem. O meu propósito está muito claro, minha razão está muito clara. E é isso que a gente tem que fazer no processo de emagrecimento. A razão tem que estar enraizada. Por que você quer realmente alcançar um resultado? Viu? A Ana aqui compartilhando também, que viu a avó fazendo muitas comidas, né, gordurosas. Hoje ela é obesa e não consegue mais andar. E isso é muito triste, né? Porque a pessoa ela vai ficando mais velha e ela já tá, durante tantos anos ela acreditou naquela verdade, que aquele modelo de alimentação é o correto para ela, que aquele modelo é certo para ela, e ela não consegue realmente destravar disso, ela não consegue ter uma ação. Mas se você bate um papo, os mais velhos, né, as pessoas com mais idade, não é fácil realmente, porque ela já tem essa crença, ela já acredita nisso, então é muito difícil. Mas a gente tem casos de clientes que têm mais de 80 anos de idade e já eliminaram mais de 15 quilos. Então a gente tem casos exatamente de clientes que melhoraram toda a alimentação e o porquê que elas deveriam eliminar. O porquê, tem que ser explicado sempre o porquê. E elas mantêm esse peso. Isso que é o mais bonito, porque é uma forma de você, não é a questão estética, é a questão da saúde, é a questão de você salvar a vida de uma pessoa. E isso faz toda a diferença, né? Muito bom. Sobre o peso no decorrer da vida, exatamente. A gente vai acumulando esse peso, né? E isso vai realmente desenvolver doenças pra gente. Eu espero que você tenha gostado, tá, do tema que a gente abordou hoje a respeito da usarmos a nossa inteligência emocional para a gente realmente começar a identificar o que é fome física, o que é fome emocional. Então, eu tô sempre às 15 horas de segunda a sexta-feira compartilhando o quê? Dicas de saúde, dicas de emagrecimento, para você realmente alcançar o resultado que você sempre desejou, sempre sonhou e manter esse resultado.
Emagrecimento definitivo, sem restrição, comendo tudo aquilo que realmente você gosta e sempre batendo o quê? Aquele papo com você mesmo, melhorando sua autoestima, melhorando sempre quem você é, porque esse é o melhor processo para o ser humano, é a gente se desenvolver na caminhada, sermos 1% melhor todos os dias. Hoje eu compartilhei também, tá? Uma foto lá no perfil do Natália Fel, a foto da Evelyn. A Evelyn é mamãe e ela, depois que teve a neném, ela o quê? Tava acima do peso. E o mais interessante disso é o quê? As mulheres acima do peso, após a maternidade, elas começam a se sentir o quê? Mais tristes, elas começam a se afastar do espelho, até o momento que a gente o quê? Recupera essa autoestima delas, por que elas têm que ser mamães saudáveis, e isso faz toda a diferença. A Evelyn hoje já eliminou mais de 10 quilos no processo e vem mantendo esse resultado. Então, curte aí a Evelyn, também marca uma amiga que precisa eliminar peso nesse processo de emagrecimento e que seja uma pessoa mais saudável no emagrecimento definitivo, tá? Então, ó, um beijo grande aí pra vocês, muito